Olá, alunos e alunas. Esta é a nossa quarta aula do tema escravidão. Então, a primeira aula nós falamos do surgimento do movimento abolicionista, focando principalmente nos discursos filosóficos, nos discursos dos primeiros economistas e como o abolicionismo surge na Inglaterra. Na nossa segunda aula, nós falamos do movimento pelo fim do tráfico negreiro na Inglaterra e o abolicionismo, por primeira leva de abolicionismo nos Estados Unidos, e como o tráfico também vai ser proibido para os Estados Unidos. E na terceira aula, nós falamos da situação na França, né? Movimento abolicionista na França, e antes disso, o Code Noir e a questão da Revolução Haitiana e do fim do tráfico na França. Esta aula, que eu pretendia que fosse uma só, vai ser partida em duas. E ela vai falar de como a discussão da abolição e do fim do tráfico negreiro ela é trazida para o Brasil. Então, na primeira aula e na segunda aula, a gente vai focar principalmente no movimento abolicionista pós-Guerra do Paraguai, que é quando ele vai ganhar realmente força no Brasil, e das leis que vão levar ao fim da escravidão no Brasil. Tudo bem? Então, vamos lá. A discussão pelo fim do tráfico negreiro, ela começa com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Então, em 1808, por conta da pressão de Napoleão Bonaparte e do bloqueio continental, Portugal tem que se definir de que lado vai ficar e não tem nem como se opor à França, tampouco como negar qualquer coisa à Inglaterra. E a família real portuguesa, para se preservar e para preservar o Brasil, vem para a colônia. O tráfico negreiro na Inglaterra, no Reino Unido, tinha sido extinto em 1806. Então, Dom João VI vai ser pressionado a extinguir também o tráfico negreiro para o Brasil. Esta pressão já vai impulsionar os traficantes de escravos a trabalharem ainda mais, porque eles efetivamente imaginavam que Dom João VI pudesse ceder, né, à Inglaterra. O que Dom João vai fazer era algo que ele sabia fazer muito bem. Ele vai conversando, enrolando, conversando, e a coisa vai sendo empurrada. Ele vai assinar uma série de tratados, né, que previam que em um momento futuro o tráfico seria extinto, mas algo que ele efetivamente vai condenar é a vinda de escravizados para o Brasil, de pessoas para o Brasil na condição escrava, que tivessem vindo da parte ao norte da linha do Equador. E isso é importante que vocês guardem, porque vocês podem tropeçar em algum texto que fale, né, que gente que deveria já ser livre era trazida para o Brasil indevidamente e aqui era mantida escrava, porque foi proibido o tráfico e a escravidão acima da linha do Equador, e ainda assim gente vinha do continente africano trazida para cá à força e era regularizada, né, de forma ilegal, então regularizada de forma ilegal, e acabava sendo escravizada no Brasil. A demora de Dom João VI em se posicionar não é por indecisão, é por cálculo político. Muitos traficantes luso-brasileiros, porque o Brasil não é independente ainda, eram ricos, eram influentes, e Dom João percebeu muito cedo o potencial de um produto que vai começar a deslanchar na década de 1830, que é o café, tá? E as lavouras de café, as primeiras lavouras de café, vão se desenvolver no Vale do Paraíba, que fica principalmente no Rio de Janeiro, mas pega parte de São Paulo também, do Espírito Santo. Esta região do Vale do Paraíba vai ser chamada de Vale do Café, tá? E é a partir de 1815, por conta das pressões inglesas e do início da lavoura cafeira também, e do medo do fim do tráfico, que você vai trazer um número cada vez maior de pessoas para cá. Então, se a gente joga para a década de 1840, e não pense que eu estou antecipando as coisas, eu estou dizendo o seguinte: a década de 1840 é quando o café já está produzindo maravilhosamente, se tornou já o principal produto brasileiro. 88% dos negros traficados para as Américas estavam vindo para o Brasil. Mas a discussão do fim do tráfico era uma discussão importante
a discussão do fim do tráfico, ela não estava restrita ao Brasil, e a data de 1815 ela tem que ser registrada pelo seguinte: é o fim do Congresso de Viena. E o Congresso de Viena, a gente falou disso na aula passada, vai decidir que o tráfico deveria ser extinto. Não se fala no fim da escravidão, mas se fala no fim do tráfico negreiro. E qualquer um que estivesse atento ao funcionamento da atividade escravista sabia que com o fim do tráfico do continente africano para as Américas, a escravidão estaria condenada, porque o escravizado não era capaz de repor sua mão de obra na velocidade necessária para manter a escravidão como uma forma de trabalho viável, tá? Então, o fim do tráfico era condenar a escravidão também ao seu fim, mas não a um fim imediato. Com a nossa independência, em 1822, começaram as movimentações para a nossa primeira Constituinte. A Constituição está fazendo 200 anos, tema quente para o país e para os vestibulares. E José Bonifácio, ele defendia, como bom iluminista, né, e ele era, né, um homem do iluminismo, ele defendia que a escravidão deveria terminar, que a escravidão era um mal e que o tráfico deveria acabar o mais rápido possível. Então ele pretendia colocar no projeto da primeira Constituição esta questão do fim do tráfico negreiro. Isso não vai acontecer. Os grandes plantadores, eles não querem nem ouvir falar de fim da escravidão, mas ainda assim o José Bonifácio, ele vai ter um argumento muito forte contra a escravidão, que é o argumento da razão nacional. Ele vai dizer que o escravizado, ele é um inimigo interno, porque qual motivo teria alguém que é mantido na escravidão, alguém que é brutalizado, né, que não se lhe permite desenvolver as suas potencialidades, se civilizar, e o modelo de civilização dele é o modelo branco, ocidental, português, europeu, enfim, como é que essa pessoa vai ficar do seu lado por qual motivo em uma situação de guerra? Então, o argumento forte que ele vai tentar usar é esse, que manter centenas, milhares de pessoas em situação de escravidão era manter um inimigo dentro de casa, que poderia se voltar contra você e poderia se tornar aliado em caso de uma guerra de alguém que estivesse invadindo o país. José Bonifácio não vai ser ouvido, mas Dom Pedro I, ele também era contra a escravidão. Então, assim, Dom Pedro I era uma pessoa complexa, né? Era uma pessoa complexa, contraditória, como a maioria das pessoas são. Então, ele era, em relação à escravidão, um sujeito que abraçava as ideias abolicionistas. Mas, de novo, né, abolir a escravidão no Brasil era algo que iria fazer com que a monarquia perdesse o apoio dos grandes plantadores, mas acabar com o tráfico era algo que estava assim sobre a mesa. Então, sem consultar o parlamento, Dom Pedro vai entrar num acordo com a Inglaterra, que era uma das exigências para que a Inglaterra oficialmente reconhecesse a independência do Brasil, porque a Inglaterra, né, não reconheceu oficialmente de maneira imediata a independência, mas mantinha relações econômicas com o Brasil e diplomáticas tranquilamente. Mas para o pleno reconhecimento do Brasil, Dom Pedro se comprometeu em acabar com o tráfico negreiro até 1831. Só que ele vai renunciar ao trono, né? Ele vai abdicar em nome do seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha 5 anos de idade. Mas ainda assim, este acordo com a Inglaterra, ele não vai ser desfeito. Pelo contrário, a primeira lei, né, que vai tratar da escravidão, talvez como um problema de Estado, vai ser a Lei Feijó, que é derivada exatamente deste acordo que Dom Pedro I tinha feito com os ingleses. E a Lei Feijó, ela proibiu o tráfico negreiro para o Brasil, e ela é de 1831. Feijó, de Diogo Feijó, né, que vai ser ministro da Justiça nesse momento, mas depois vai se tornar regente em nome de Dom Pedro II. Vocês não estudam a regência depois, né? A regência trina, depois a regência una e por aí vai, mas enfim. O que diz a Lei Feijó? Todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil vindos de fora ficam livres. Então, assim, está proibido o tráfico. Trazer escravizados para o Brasil trará para você um grande prejuízo, porque o escravizado deve ficar livre.
excetuando-se, vamos às exceções, os escravos matriculados no serviço da embarcação. Então, aqueles que forem empregados da embarcação, a embarcação é estrangeira, então aí a lei brasileira não vai alcançá-los. Ou os que fugirem do território à embarcação estrangeira, os quais serão entregues aos senhores que os reclamarem e exportados para fora do Brasil, ou seja, os escravizados que fugissem. Mas, de qualquer maneira, todos os escravizados, né, que chegassem aqui, né, todas as pessoas que chegassem ao Brasil em condição de escrava, deveriam ser livres ou reenviadas de volta para o seu porto de origem. Talvez vocês estejam se perguntando, então está proibido o tráfico desde 1831? Sim. A lei vai ser cumprida? Não. Tá? E durante o período regencial, o que nós vamos ter é momentos em que o governo, principalmente o governo quando estava na mão do Partido Liberal, vai ser mais duro na fiscalização, e em outros que nada vai acontecer. Mas como é o período do aumento da demanda de escravizados para as lavouras de café, o que vai acontecer é que muitos destes que chegaram e que deveriam ser livres vão ser regularizados pelos próprios representantes do Estado, de forma que eles possam se juntar à mão de obra escravizada pré-existente. Quando a gente fala, por exemplo, de leis compensatórias no Brasil, como a lei de cotas, ela está olhando para questões como esta aqui. O Estado brasileiro criou uma lei e não a cumpriu ou não a fez cumprir, possibilitando que pessoas que deveriam ser livres permanecessem escravizados, seus filhos e seus netos nascessem na condição de escravizados. Então, quando se fala, né, do Estado compensar, está se pensando exatamente em situações como essa. A Lei Feijó é o ponto de partida de tudo isso. Assim, desde a época de Dom João VI, os acordos feitos por ele, a Marinha Britânica poderia inspecionar navios brasileiros para ver se eles estavam carregando escravizados. Tá? Isso poderia ser feito e esse direito era concedido. Tá? Não era algo que os donos de embarcação, os traficantes, gostassem, mas acontecia. Uma das obras do Paz deste ano é a execução de punição e açoitamento. Ali nós temos um homem negro sendo chicoteado em praça pública no Pelourinho. O Pelourinho é um lugar de castigo, não só um lugar de castigo de escravizados, mas neste caso é um castigo exemplar. Então você vê outras pessoas negras observando, algumas ali perto dos dois soldados, bem cabisbaixas, talvez elas também fossem ser punidas. Esta punição, normalmente ela era feita, né, pela manhã, entre 9 e 10 horas da manhã, e o máximo de chibatadas, né, que uma pessoa poderia levar era 200 chibatadas. Então, se o castigo tivesse que se repetir, ele pararia e voltaria a acontecer no dia seguinte. Esta imagem do Debré, ela praticamente tem todo o livro de história, e muitos dos que discutem a forma como os negros são representados nos nossos livros questionam por qual motivo as imagens em que as pessoas negras são colocadas em condição de humilhação e de tortura são sempre as mais frequentes, quando você tem, inclusive do próprio Debré, uma gama de outras imagens e outras ilustrações. Mas esta ideia, né, de que o negro sendo punido e que essa punição é legítima e exemplar, ela vem lá de trás, ela vem de práticas que eram práticas reais. E poderiam ser punidos escravizados, poderiam ser punidos, por exemplo, capoeira. Jogar capoeira era visto como algo profundamente subversivo, então a capoeira era proibida e depois a República vai manter proibida, e os mestres capoeiristas poderiam ser punidos também, e eram punidos, né, assim como pais de santo e outros, simplesmente, ou pessoas negras que estavam andando pela cidade poderiam ser identificadas como vadios, mesmo escravizados, né, são vadios e por isso podem ser punidos pelo Estado, não precisaria nem ter a ordem do seu senhor. Mas a questão da rebelião escravo, da insubordinação, é algo muito presente. E durante o período regencial, então aquele período da menoridade de Dom Pedro II, nós vamos ter a revolta dos malês em 1835, a revolta das carrancas no interior de Minas Gerais e no Rio de Janeiro a revolta de Hong Kong. Por conta da revolta das carrancas,
Nós vamos ter, inclusive, uma lei de 1835 que vai instituir a pena de morte para qualquer escravizado que atentar contra a vida de seu senhor ou de membros da família do seu senhor. Mas o tema da insurreição, que é algo que causa medo, porque se remete, entre outras coisas, a insurreições reais, como a do Haiti, que vai dar a independência, né, a segunda nação das Américas se tornar independente, vai se tornar independente por uma revolução liderada por pessoas negras, várias delas escravizadas. Isso gera terror, principalmente em um país como o Brasil, que tem milhares de pessoas na condição de escravidão. Então, por exemplo, o primeiro Código Criminal do Império, de 1830, ele vai falar da insurreição. Eu vou ler para vocês os artigos. Julgar-se-á cometido este crime, retinindo-se 20 ou mais escravos para haverem a liberdade por meio da força. Então, 20 ou mais escravos, né, que se mobilizem para se revoltar com o intuito de conseguirem livres, vão cair aí no crime de insurreição. Penas aos cabeças de morte em grau máximo. Não sei o que é grau máximo, então entendo que deve ser a punição pela forca ou outra que seja extrema, mas pena de morte é pena de morte. De galés perpétuas no médio. Galé é quando você é condenado, né, a trabalho em navios. Né? Antes, trabalhar nas galés era trabalhar remando, né, esses galeões. E por 15 anos, no mínimo, aos mais açoites. Então, os líderes mortos, aqueles que tivessem grande participação, as galés, ou seja, trabalhos forçados, é nesse sentido que está sendo usado, não é mais nos barcos somente, e também aos demais açoites. Se os cabeças da insurreição forem pessoas livres, incorrerão nas mesmas penas impostas no artigo antecedente, aos cabeças quando são escravos. Então, se pessoas livres liderarem uma insurreição de escravos, também receberão pena de morte. Artigo 115. Ajudar, excitar ou aconselhar escravos a insurgir-se, fornecendo-lhes armas, munições ou outros meios para o mesmo fim. Pena, prisão com trabalho por 20 anos no grau máximo, por 12 no médio e por 8 no mínimo. Então, assim, pena de morte para os líderes, sejam livres ou escravizados, e quem ajudar também recebe pena. Tá? Aqui nós temos gráficos do tráfico negreiro para o Brasil entre 1560, que é quando você tem a chegada dos primeiros negros vindos da Guiné, porque o indígena era chamado de negro da terra, e ali quando oficialmente o tráfico termina, 1850, mas até 1856 você sabe que está chegando gente aqui via contrabando. Então veja aí, né, que se estima que quase 5 milhões de pessoas vieram para o Brasil na condição de escravizados. E se vocês observarem ali, esta vinda vai se acelerando no final do século XVIII até atingir seu pico ali em 1829, e depois ela diminui um pouco, mas ela permanece alta. Então nós temos um aumento quando você descobre o ouro nas Minas Gerais, e depois um novo aumento quando a gente tem a questão do café. Tá? Aqui é uma foto das ruínas do Cais do Valongo, que ficam no Rio de Janeiro, e que vai ser o cais que vai receber nas Américas o maior número de escravizados, porque ele começa a receber gente em grande quantidade na época do ciclo do ouro, né? Gente, escravizados que serão mandados para as Minas Gerais. Tá? O cais foi desativado em 1831, mas por outros portos, né, por conta da Lei Feijó, mas por outros portos continuavam entrando pessoas. Então, entre 1831 e 1845, se estima que 470 mil africanos foram trazidos para o Brasil, trazidos para trabalhar na plantação de café. Tá? E aí, nós vamos ter, né, o marco final, né? Veja aí, o gráfico sobe e desce, né? Temos ali a Lei Feijó, temos um pico
em 1829, porque já se sabia que viria uma lei proibindo o tráfico. A Lei Feijó vai ser o ano da lei vai ser o ano em que menos pessoas irão chegar, porque, claro, vai ter repressão. E depois nós vamos ter um crescente, crescendo, diminuindo, até chegar ali na proibição em 1850 e no fim do tráfico em 1856. A lei que determina o fim do tráfico negreiro no Brasil, ela vai ser empurrada pela decisão da Inglaterra através de uma lei inglesa, né, que a gente chama de Bill Aberdeen, que é de 8 de agosto de 1845. E ali está o Lord Aberdeen, né, que é o autor da lei. É uma lei, né, que vai dar o direito à Marinha Britânica de não somente inspecionar os navios, né, que estivessem trazendo pudessem estar trazendo pessoas para o Brasil, mas essa lei vai dar direito à Marinha Inglesa de aprisionar esses navios e levar os capitães e outros oficiais à justiça por pirataria. Então, além de apreender os navios dos traficantes, punir, né, os tripulantes e os comandantes deste navio. Esta lei vai causar, né, um grande furor, né, no Brasil, porque os partidos, né, brasileiros à época, o Partido Conservador e o Partido Liberal, e tanto liberais quanto conservadores eram senhores de escravos. Não é dizer, os liberais não tinham escravos, os conservadores tinham. A questão não é esta no Brasil. Eles não são liberais e conservadores por conta do tema escravidão, não é assim? Mas ambos vão ficar indignados com a audácia da Inglaterra, porque é simplesmente a Inglaterra dizendo: eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. Eu não estou entrando na questão da escravidão ser justa ou não ser justa, mas da Inglaterra se dar ao direito de apresar navios de outras nações. Mas a Inglaterra vai fazer e pronto. Quem é que vai reclamar? Ou que reclamação vai ser ouvida? Tá? Por conta dessa pressão inglesa, e aqui nós temos uma gravura mostrando exatamente, né, um navio brasileiro sendo apreendido, em uma gravura de época, apreendido pelos ingleses na costa de Serra Leoa, e esses escravizados sendo libertados. Então, é uma gravura que vai estar mostrando lá, né, falando da história da ação inglesa contra o tráfico negreiro. Mas, enfim, a pressão da Inglaterra vai levar o parlamento brasileiro a aprovar uma lei que, em 1850, que é a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Ela é apelidada assim. Eusébio de Queiroz era o ministro da Justiça da época. A Lei Eusébio de Queiroz, ela vai colocar fim ao tráfico negreiro. Agora, de verdade, a lei de 1831, a Lei Feijó, ela era chamada de Lei para Inglês Ver, porque ela foi feita para satisfazer os interesses da Inglaterra, mas ela não era cumprida de verdade. Então, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, 1850, aí sim o cumprimento vai ser verdadeiro. Tá? Então, o governo brasileiro vai se esforçar para que o tráfico acabe. E quem chegou depois, né, de 1850, chegou de forma clandestina. Tá? E em 1854 veio uma lei que a gente fala muito pouco, chamada Lei Nabuco de Araújo. Nabuco de Araújo, neste momento, é ministro da Justiça, vai ser ministro da Justiça também. E esta lei vai estabelecer penas para as autoridades que encobrissem o contrabando de escravizados. Porque, veja só, isso é importante. No Brasil, havia regularização de pessoas que, pela nossa lei, deveriam ser livres. Isto desde a época de Dom João VI. Lembra que eu falei lá atrás? Todo mundo que vinha da parte ao norte da linha do Equador já era livre. O Brasil, através, né, ainda na época do Reino Unido, Dom João VI tinha assinado uma lei dizendo: quem chegasse do norte da linha do Equador não podia permanecer escravo. Depois, em 1831, vem a Lei Feijó e diz que todos aqueles que chegassem aqui seriam livres, a não ser que fossem propriedade das embarcações, só que aquelas exceções que a gente comentou. Mas continuamos sem cumprir a lei e muitas autoridades, juízes, cartórios, regularizavam pessoas como escravas, quando elas, na verdade, deveriam ser livres. Repito também, as leis de compensação que são discutidas hoje, elas têm a ver com este passado aí. Tá? O governo brasileiro foi omisso
e até foi ativo em relação àqueles que deveriam ser livres, mas que foram mantidos na escravidão. E o último, né, navio trazendo pessoas para o Brasil, contrabando, chegou aqui em 1856. Depois disso não houve outra apreensão. Quer dizer que não chegou nenhum, talvez tenha sido bem sucedido e nós não tenhamos registro, mas por isso que 1856 é considerado o marco final do tráfico negreiro para o Brasil, e neste momento já é ilegal. E aí, depois, como é que vai ser resolvida essa questão da mão de obra? A escravidão ainda vai continuar até 1888. Bem, se o tráfico externo fica proibido, o tráfico interno vai sofrer um grande aumento. Então, trazer escravizados de áreas menos produtivas, como as regiões Nordeste, em algumas regiões do Nordeste nós tínhamos abundância de mão de obra escravizada e havia um perfil de decadência econômica, não havia demanda por essa mão de obra. Então, essas pessoas elas vão ser mandadas principalmente para as lavouras de café, para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, para São Paulo em especial, tá? Esses dois lugares. Na próxima aula, nós vamos fechar o assunto falando do movimento abolicionista brasileiro, que ganha força depois da Guerra do Paraguai, das leis que vão levar ao fim da escravidão e como, de uma certa maneira, a escravidão continua presente entre nós, na forma do racismo e de uma grande desigualdade social que acaba prejudicando, acaba atingindo principalmente a população negra. Então é isso, até a próxima aula.